Medo, pânico, ansiedade, insegurança, nervosismo. São sensações que atingem muitas pessoas quando é necessário falar em público. E nós estamos nos referindo a conduzir uma reunião, vender uma ideia, apresentar um projeto ou simplesmente posicionar-se numa discussão. Afinal, a vida é uma série de apresentações. Agora, imagine se fosse para fazer uma palestra em um auditório lotado. Se você se identificou com alguma dessas situações, saiba que não está sozinho. Você tem a companhia de quase toda a humanidade, de taxistas a professores. Então, para eles é uma época de convicção. O medo não desaparece. Eu estou fazendo esse trabalho há mais de 30 anos. Todos os dias eu sinto medo de falar. Eu tenho 8 professores na minha escola, todos têm medo de falar. Grandes artistas, pessoas que estão por aí no palco todos os dias, confesso que têm medo de falar. Sentir medo não é um problema, o que nós não podemos é deixar que o medo nos domine. Este drama não vem de hoje, não é uma característica do século XXI. Para se ter uma ideia, no final dos anos 90, o jornal inglês Sunday Times fez uma pesquisa para saber qual era o pior medo das pessoas. Adivinhe qual foi o resultado. Das 3.000 pessoas entrevistadas, 41% disseram ter medo de falar em público. 32% citaram medo de altura e 22% o medo de insetos. Nem o medo da morte bateu o medo de falar em público, pois ficou em último lugar com 19% das respostas. É fato, a grande maioria das pessoas tem vontade de sumir quando sabe que precisa fazer uma apresentação. Tanto por desconhecer as técnicas de comunicação, quanto por não gostar da própria voz, ou porque não consegue se controlar, ou ainda porque tem problemas na fala. Uma grande parte das pessoas que buscam por ajuda geralmente procura o apoio de um fonoaudiólogo para melhorar a própria voz ou um professor de expressão verbal para aprender técnicas de apresentação. O Recorte foi atrás de especialistas que explicam como o trabalho deles podem ajudar as pessoas a contornarem o medo de falar em público. Os problemas mais comuns das pessoas que buscam esse trabalho diz respeito à voz e à articulação. Então, principalmente a voz, surgem queixas como: a minha voz é fraca, a minha voz é abafada, minha voz é muito fina, ou então a minha voz não passa credibilidade, não passa segurança quando eu falo. Pera, não vai não, eu tenho que falar com você. Eu queria falar com você, eu queria falar com você, não vai embora. Pega comigo, eu não posso viver sem você. Algumas pessoas, mesmo adultos, trocam letras, como se fala popularmente, então não produzem bem o som do R, do S, tem distorções na produção do som e eles sentem que isso, na hora de você representar uma empresa, de dar uma palestra, de ir para uma reunião, denigre, fala contra a imagem dele como um bom profissional. Vamos lá! Respeitável público! Existem testes que analisam a voz para identificar se ela está dentro de parâmetros adequados ou se demonstra irregularidades. Até mesmo uma voz considerada normal pode apresentar problemas. Mas há uma série de exercícios que são feitos para torná-la mais saudável, agradável, para tratar uma possível fadiga e diminuir irregularidades. São exercícios que podem ajudar a pessoa a não transparecer o que está sentindo. Afinal, a voz é um termômetro das emoções. Além de ficar ruborizada, a minha voz também fica trêmula, a articulação fica travada, o coração dispara, a respiração fica ofegante. Se eu tenho controle sobre todos esses ajustes, eu consigo manter-me mais tranquila para me comunicar em público, conseguir controlar mais a voz, a articulação, a respiração e não transparecer tanto esse nervoso, essa ansiedade interna.
Exercícios e conhecimento do potencial vocal é só uma parte do processo de aprimoramento que o fonoaudiólogo pode proporcionar. Há uma outra parte tão importante quanto, que também interfere na saúde da voz e que depende de você. Hábitos saudáveis. Confira o que você pode fazer. Procure fazer refeições balanceadas. Mantenha uma boa hidratação tomando bastante água, cuide bem de resfriados e rinites. E principalmente, antes de fazer uma apresentação, não fume e evite bebidas alcoólicas. Acima de qualquer outro hábito é sentir-se confortável na hora de falar. Falar não pode doer, não pode incomodar, tem que se sentir bem, confortável. Só isso já vai te dar segurança para um ato de comunicação. Além dos cuidados com a voz, as técnicas de apresentação têm sido procuradas principalmente por quem tem medo de fazer apresentações. Porque não sabe organizar as ideias. Segundo, a falta da prática, a falta da experiência no uso da palavra em público. E o terceiro motivo é a falta do autoconhecimento. Nós temos uma ideia muito distorcida do que representamos como comunicadores. E ficamos com receio de que as pessoas possam criticar e censurar a nossa apresentação. Você deve estar se perguntando por que estamos dando tanta importância à competência em falar em público. Mas, na verdade, quem realmente dá importância a isso é o mercado de trabalho. Hoje em dia, o mercado de trabalho exige profissionais versáteis, flexivos, proativos e comunicativos. Essa comunicação é exigida em qualquer cargo que você vai executar dentro de uma empresa. Não é só aquele que representa a empresa numa palestra ou num evento. Quem pode falar com propriedade sobre as demandas das empresas é Manuel Martins, vice-presidente de Recursos Humanos da AES Eletropaulo. A gente percebe que nos últimos anos essa competência tem sido objeto de esforço contínuo e investimento das organizações. Então, praticamente, hoje todas as empresas, e a Eletropaulo não é exceção, investem em treinamento para comunicação e expressão. E é exatamente numa entrevista de emprego que a gente descobre o peso que essa competência tem. Na verdade, a competência da comunicação pode vir a ser eliminatória no processo seletivo, dependendo das características do cargo. Entre dois finalistas com características muito parecidas, se um tiver uma capacidade de expressão, de comunicação mais acentuada, mais sofisticada, provavelmente em igualdade de condições será o candidato escolhido. E para quem pensa que as exigências de uma boa comunicação dentro das empresas ficam por aí, aqui vai uma má notícia. O problema já não é mais em ter funcionários sem medo de falar em público. É encontrar quem se apresente bem, mas em outro idioma, principalmente o inglês. Então, se falar em público não é o seu forte e você busca crescimento profissional, fique esperto. Siga algumas dicas para se sair bem em uma apresentação, mesmo que você tenha que fazê-la amanhã. Conquiste o ouvinte, conte qual é o assunto, esclareça qual é o problema, dê a solução do problema, afaste as resistências e faça uma conclusão apropriada. Reúna tudo aquilo que você puder reunir, coloque em cima da mesa e comece a conversar a respeito desses assuntos que você tiver que apresentar. Quanto mais você puder conversar, melhor. A preocupação do candidato deve ser, primeiro, em se conhecer. Como é que eu, no aspecto comunicação, como é que eu ensaio, né? Eu consigo efetivamente passar a mensagem, dar o recado, né? E para isso é importante que a gente consiga o feedback das pessoas com quem a gente convive. Uma outra dica é de a pessoa evitar, por exemplo, determinados vícios, né? A pessoa pode estar pigarreando seguidamente, né? Ter uma dificuldade de impostação, às vezes perder os plurais, né? Os S's não são audíveis, ou às vezes tem um desconhecimento do idioma e falham algumas concordâncias, né? Quer dizer, pior do que não ter uma boa comunicação é falar errado, usar mal o seu idioma. Como você pode perceber, as exigências do mercado de trabalho estão mudando. Antigamente, falar bem era uma competência mais atribuída a alguns profissionais específicos, como advogados,
professores, feirantes, militares